Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Todos aqueles meninos e meninas que têm 1,90 m ou ficam atrás, mais pequeninos, ou ficam do lado. Senão os outros estão a ver as vossas costas. Sim. Mário, um bocadinho para lá. Pois. Sois enormes. Só não se queimem. Olhem as velas. Se estão velas, passam por outro lado. Pode ser. O Evangelho de hoje, queridos irmãos e irmãs, narra-nos esta história antiga que nós já conhecemos, já ouvimos de tantas outras perícopes repetidamente ao longo dos anos. Este famoso convite e este famoso banquete. Famoso convite e famoso banquete para o qual todos, segundo o Evangelho, arranjam desculpas. Bem, têm as juntas de bois para experimentarem no campo, ver se lavram bem ou não, tem um campo para ver, ou tem um casamento, outro tem tudo aquilo que importa para podermos ter, bem, esfarrapadas desculpas, talvez legítimos fundamentos, às vezes pensamos legítimas razões para não estarmos lá onde Deus nos chama que estejamos. E o mesmo a dizer, se recusamos qualquer convite que Deus nos faz, certa e seguramente que recusamos também todos aqueles convites que os nossos irmãos e irmãs nos fazem. Às vezes nesta vida, queridos irmãos e irmãs, os convites não são sempre para banquetes. Às vezes as nossas irmãs e irmãos necessitam de nós porque precisam de nós, porque têm problemas, porque têm situações na vida às vezes incontornáveis, sem ajuda de outrem, sem ajuda daqueles que pensam que, sendo seus irmãos e irmãs, podem estar lá presentes, podem ir. E nós, tantas vezes, respondemos assim. Respondemos como os servos do Evangelho de hoje. Respondemos dizendo que estamos ocupados, que até somos disponíveis, mas não hoje, que até iremos, mas talvez não amanhã. Certamente que somos irmãos, mas hoje não temos tempo para expressar nem manifestar o amor que deveria caracterizar aquilo que é próprio um irmão e uma irmã. Nós, tantas vezes, pensamos, e as outras tantas em que não pensamos também, não tudo de uma vez, não tudo hoje, mas amanhã o resto que não pensamos hoje, nós pensamos acrescentando aos 60% de hoje, mais 39% de amanhã, o que faz 99% de certezas que o reino de Deus nesta terra, a Igreja, o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, é o quê? É o mundo do não podes, do tudo é proibido. Nada que me agrada eu posso fazer. É assim que nós vemos o reino de Deus. É assim que nós vemos o cristianismo, também e sobretudo ortodoxo. Como uma igreja que é conservadora, como uma igreja que é estrita, que é rigorosa, em que tudo é penosamente difícil. Primeiro, a igreja não é conservadora, nem deixa de o ser. A igreja não se rege por parâmetros estreitantes, lançados pelas fórmulas forjadas pelas sociedades que envolvem a igreja, porque ela está, enfim, posta no mundo. Mas a igreja não se revê, nem se deixa, como eu dizia, estreitar por fórmulas que lhe queiram ser acopladas. A igreja não é conservadora. A igreja é rigorosa no que vive, porque ela é o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo sendo a sua cabeça. Se nós tivermos a certeza que a igreja é de facto o corpo de Cristo e que esse corpo de Cristo é composto por cada um e cada uma de nós, não importa a faixa etária, não importa apenas os que estão vivos hoje aqui dentro deste templo, nós que somos a igreja, dentro do templo, como eu sempre digo. Não importa, porque este convite que o Evangelho de hoje nos faz não é apenas para aqueles que estavam vivos no tempo em que aquela parábola é proclamada no Evangelho. Estas palavras que a Igreja, enquanto corpo de Cristo, nos anuncia, não é só para nós que estamos vivos agora, é para os de antanho, porque eles estão mortos, como diz o mundo, adormecidos nos cemitérios, como nós ortodoxos proclamamos, e vivos no reino dos céus e vivos na Igreja. Só o corpo ainda não foi ressuscitado, ainda não foi tornado glorioso, ainda não foi biológica e fisicamente cheio, pleno do Espírito Santo, mas eles são
nossos e nós deles, somos uma só igreja. Por isso a nossa disponibilidade no convite que hoje é feito e totalmente rejeitado, amados irmãos e irmãs, é a postura, infelizmente, que nós temos perante os que estão vivos e perante os que já estão mortos, adormecidos, como nós dizemos na Santa Igreja Ortodoxa. Se não estamos disponíveis para os vivos, irmãos e irmãs, será que há algum morto, alguma morta, algum amado ou amada que em tempos amamos e que agora jaz naquele corpo inerte, sem expressão, sem voz para pedir ajuda, sem voz para nos convidar a que mantenhamos o amor que supostamente proclamamos em vida enquanto viveu connosco? Será que temos nós disponibilidade? Nós que rejeitamos o convite audível que ecoa nos nossos ouvidos das vozes que entram no eco, tantas vezes, tumultuante, daqueles que precisam de nós agora? Será que rejeitando estes rostos visíveis e estas vozes que entorpecem quase os nossos tímpanos, e mesmo assim nós conseguimos rejeitá-las, será que conseguimos ouvir os que não falam? Aqueles que dormem nos cemitérios, na terra onde estão todos os dormentes, adormecidos. Será que nós, que somos a boca dos que têm a boca fechada à espera que o Senhor possa trazê-la à vida, será que nós, que somos a boca daqueles que estão silenciados pela morte por um tempo, proclamamos o amor que lhes é devido? Nós que enjeitamos, estarmos disponíveis diante dos que estão vivos, será que correremos atrás das necessidades dos nossos mortos? Eles precisam das nossas orações, eles precisam do nosso amor, na mesma, como quando estavam vivos, mais ainda, porque não se podem expressar em função de nós. Eles expressam-se diante de Deus, os que estão no paraíso e as que estão no paraíso. Eles oram por nós, só não podem, como diz a Igreja, orarem por si próprios, porque não têm corpo, até o dia em que Cristo vier pela segunda vez, ressuscitar os mortos e os vivos. Nós, amados irmãos e irmãs, não estamos no reino do não é permitido, do tudo é proibido. Deveríamos olhar e ver. Nós estamos no reino que é a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Já a Igreja é já a antecipação, é já o espaço, é encontrado no tempo e fora do tempo, que nos anuncia e nos dá a saborear e a tangibilizar, a palpar, a tocar essas delícias antecipadas que um dia teremos na plenitude no reino dos céus, quando nele entrarmos, depois da deificação dos corpos e das almas, depois do corpo se reunir à sua alma, a todas as almas, com todos os corpos. Como diz a Igreja, o reino dos céus não é, amados filhos e filhas, para almas. São Paulo diz, nem sequer para almas com corpo. A táxis, a ordem, é corpos com alma. Nessa altura, amados irmãos e irmãs, bem, nessa altura, tudo o que havia para fazer neste tempo não tem mais espaço para poder acontecer. Esta segunda etapa de toda a nossa vida, esta em que estamos vivos, em que saímos do ventre de nossas mães, antes da morte nos abraçar e antes da última etapa, que é a eternidade, acontecer, esta segunda etapa é crucial para que nós não sejamos como estes do Evangelho de hoje. Não enjeitemos, não rejeitemos, não digamos que não, nunca ao que nos é exigido como dádiva de amor da nossa parte. Rejeitemos os convites maus que o mundo nos faz. Rejeitemos o que é pernicioso, o que é horrível, o que nos mata, se não de uma vez, pouco a pouco, como o alcoolismo, as drogas, tantos milhares de outros apelos que o mundo tem e que nos embriagam a alma e o corpo. Esses sim, digamos, a esses que não. Mas como eu dizia há pouco, a Igreja não é o reino do tudo proibido. É o reino onde tudo é permitido. Tudo é permitido. Tudo aquilo que o amor permite. Se eu amo, queridos irmãos e irmãs, há coisas que o amor não permite. Se eu amo verdadeiramente, de forma madura e idónea, de forma responsável, e amar de forma responsável é amarmos de forma comprometida com o compromisso que assumimos por toda esta vida e pela próxima, que Deus nos dá de graça, pelo compromisso assumido por esta vida inteira, até a terra nos encontrar para nos entorpecer por um tempo.
Se nós, amados irmãos e irmãs, se nós amarmos verdadeiramente, este é o reino, a igreja que vivemos, que transporta até nós já aquilo que nós pensamos que está só no futuro. Nós pensamos que o reino dos céus é depois. É depois da morte, é depois da ressurreição, é depois do julgamento final. E é uma coisa que nós não conhecemos, que temos curiosidade em conhecer. Nem sequer é interesse. Há uma grande diferença entre curiosidade e interesse. Os curiosos passam pela vitrine, ou pelas vitrines da cidade, olham e passam adiante. Quem tem interesse e tem meios para poder adquirir, certamente vai ver se aquilo que vê de facto é o que parece ser. E se for de facto aquilo que parece ser, e se aquilo que parece ser é aquilo que eu quero, eu compro. Falo do mundo, das coisas que se compram. Mas na igreja não estamos ao nível das coisas que se compram. Estamos ao nível da vida que é suposto da nossa parte ser dada pelos irmãos que amamos. Voltando àquilo que dizia, a igreja não é o reino em que tudo é proibido. É o reino em que tudo é permitido, como eu disse há pouco, se amarmos de verdade. Deveríamos ver a igreja como o reino não do tu não podes, mas o reino do vinde até mim. É isto que Cristo diz. Vinde até mim. Vinde até mim. E vinde como? Vinde como estás hoje. Com as tuas tristezas, com os teus fracassos, com as tuas fraquezas. Pecador, desnorteado, sem bússola nem GPS por um mundo no qual aos encontrões é este vindo até mim, que Deus nos diz, não é não podes, não é não estar aqui, qual ela não é, vem ter comigo, tu que não tens vida eterna, eu dar-te a vida que te falta, vem tu que estás doente, e eu curar-te-ei, vem tu que nunca foste amado, e eu amar-te-ei, vem tu que estás só, e eu acompanhar-te-ei. Cristo não é, amados irmãs e irmãos, aquele Deus que está no pináculo de uma escada e nós no sopé, no fundo da mesma, e lá em cima, convidando-nos a que subamos de grau em grau. Ele é aquele Deus que não está no topo da escada. É aquele que desceu dos céus e veio à terra a subir a pobreza, a miséria da nossa natureza humana. É aquele que pega em nós de braço dado o álcool quando necessário e nos ajuda a subir a escada pela qual ele desceu, porque nós temos cidadania celeste. Nós somos ainda seres humanos que vivemos na Terra, mas não somos apenas seres da Terra. Nós somos, não criaturas, mas filhos da casa real e sacerdotal e profética e eterna e imortal do Deus triúnico. O nosso reino é o reino dos céus. Mas esta terra não é para enjeitar. Esta terra é bela, esta terra é boa. Esta terra é a nossa primeira casa e será a nossa última casa, porque o reino dos céus, como dizem os santos padres da igreja, não será outra coisa do que este cosmos transfigurado. E esta terra transfigurada. Nós não sabemos o que isso é. Não especulemos. Nós tentamos ser antropomorfizar, isto é, lançar as características das coisas que conhecemos para depois qualificarmos aquilo que não conhecemos. Não podemos, nós, vida criada, falar, por exemplo, do Deus incriado, da Santíssima Trindade. Nós não podemos falar daquilo que será o cosmos transfigurado, o universo, outra coisa, não deixando de ser esta. Esta terra toda ela cheia de Espírito Santo, por isso mesmo transfigurada, permanecendo o que ela é e sendo coisa completamente distinta daquilo que hoje ainda não é. Nós não sabemos, mas se aceitarmos estes convites que vêm no Evangelho, este convite para estarmos no banquete celeste, amados irmãos e irmãs, nós descobriremos. Deus manifestar-nos ainda nesta vida e na próxima. Porque nós aprenderemos a conhecer a casa do nosso Pai. E como é que nós fazemos isso? Começando pelo batismo, queridos irmãos e irmãs. É pelo batismo que se adquire a filiação divina. É pelo batismo que nós começamos a ter acesso a toda a herança, de toda a graça de Deus para nós. Que foi para nós preparado desde antes da fundação do mundo, antes das estrelas, dos buracos negros, dos quasars, da matéria subatómica, antes de todas estas coisas. Deus já nos amava, nós já existíamos no amor e no pensamento amoroso de Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, pensemos por um bocadinho de tempo esta vida que vivemos, que Deus nos deu para vivermos, já começando no ventre de nossas mães e depois saindo do ventre de nossas mães, é maravilhosamente bela, é admirável, é para ser vivida com garbo, não é com garfo, com garbo,
com alegria, com júbilo, com alegria completa nesta vida, filhos. Aceitando tudo que Deus nos convida para que sejamos e façamos. E se isto fizermos, não enjeitaremos, não recusaremos as necessidades dos nossos irmãos, não se tornarão para nós desnecessárias, não serão invisíveis diante de nós, eles passarão a ter o rosto de cada uma delas e Deus, o rosto de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que nós podemos rejeitar, ir ao encontro de um convite de uma irmã ou de um irmão nosso, se quando olharmos para ele, virmos Cristo? Será que era possível? O problema, se calhar, começando por mim, queridas irmãs e irmãos, é que não vemos Cristo. E também não vendo Cristo, também não vemos os vossos irmãos. Só vemos um bando de chatos, perdoai-me a gíria chã, um bando de pessoas incompetentes, não conseguem cuidar das suas próprias vidas, que não conseguimos cuidar das suas próprias vidas, e incomodam-nos a nós, que até somos competentes e responsáveis, e temos a nossa reserva de dinheirinho, e o nosso quintal, e o nosso carrinho, e as nossas coisas, e não queremos que nos incomodem. Olhemos para aqueles que precisam de nós como irmãos que são frágeis. Nem todos nascemos com os mesmos dons, nem todos temos a mesma força. Alguns até nascem com mais força do que outra e com mais dons do que outros, mas desbarataram esses dons, estragaram-se na vida. Vede até assim, só no verniz, que às vezes chega até nós, quantas pessoas tão belas, não é que nós vemos com 40 anos, ou com 50 ainda, ou com 30, ou com 20, e depois outras com as mesmas idades, e parecem ter o quê? Mais de 40 anos, como se tivessem 80, tendo 40, porque passaram 40 anos ou 30 anos nas drogas, no alcoolismo, em tantas outras coisas terrificantes, e destruíram o seu próprio corpo. E, ao destruir o seu próprio corpo, também enfraqueceram a alma. E diante destes todos, será que Cristo passa ao lado? Será que Cristo vem para os santos, amados irmãos e irmãs? E para as santas, que nós saibamos, Cristo veio para todos, mas em primeiro lugar entre os todos, para aqueles que pecam. E aqueles que pecam são aqueles que falham no amor. Pecar é falhar o alvo, é não amar de forma perfeita. E será que existe isto de amar de forma perfeita? Ainda não conseguimos. Mas neste ainda não conseguimos, agora começamos, para que um dia possamos amar da forma perfeita, ou o mais perfeita que possamos, semelhante àquela de Deus. Se nós, queridos irmãos e irmãs, pensarmos em rotular os nossos irmãos e irmãs de santos e santas, não temos ninguém para abraçar. Não teremos um rosto para beijar. Onde estão os santos e as santas? Sim, eles existem. Mas será que eu conheço algum? Será? Então, amemos aqueles irmãos que vêm até nós, que são quem? Que são aqueles pelos quais Deus, o Verbo de Deus encarnou, aqueles que são pecadores, aqueles que ainda nem sequer sabem que são chamados à santidade, aqueles doentes que ainda nem sequer sabem que podem ser curados, aqueles todos abandonados, isolados, famintos de uma presença, de um olhar terno e de uma boca que lhes diga: eu estou aqui, eu vim até ti, eu amo-te. Esses precisam de nós. É nesses que encontraremos Cristo. Porque os mais desesperados são aqueles que terão o primeiro olhar de Cristo. Assim nos é dito pela Santa Tradição da Igreja, assim ouvimos proclamado nos vários evangelhos que são lidos ao longo do ano, nestas quatro evangelhos, que são 4 abordagens, como eu digo, do mesmo e único evangelho. Então, queridos irmãos e irmãs, não sejamos daqueles que, tendo um campo e 5 juntas de bois e um casamento, digamos como este de hoje, digamos: Senhor, tenho o casamento, mas eu vou, antes, durante ou depois, ou falho o casamento, mas não deixarei de estar contigo. Experimentarei as juntas de bois amanhã, irei ver o meu campo outrora, mas contas tu comigo. Isto dito aos nossos irmãos. Vede o que é. Não sei se algum de vós, talvez alguns de nós já tivéssemos ou tínhamos experimentado as agruras da solidão, do isolamento, do ostracismo, sermos marginalizados, colocados no beco. O nosso nome não significa nada, porque como nada temos de material tantas vezes, e como este mundo mede a dimensão do que valemos pelo poder financeiro ou pelas forças materiais que são ostensivamente mostradas como lantejoulas, não é? Aquilo que compramos, os carros, Jaguares, isto, aquilo, outros, Bentleys e palacetes e mansões, quem não tem isso, segundo os critérios destes homens e mulheres deste mundo, dessa elite, não vale nada. Para Deus, queridos irmãos e irmãs, que não vem excluir os homens dos Bentleys, se eles distribuírem parte
das suas riquezas com os outros, não são excluídos. Mas o Senhor vem para aqueles que andam, às vezes nem já, com o sapato que tem só, andam com o pé no chão, disfarçando a parte de cima com a parte do sapato que ainda não apodreceu. Esses são aqueles junto dos quais Cristo está. E nós temos que estar também. Porque é em cada um dos nossos irmãos e irmãs que encontraremos Cristo. Para não corrermos o risco. Não corremos o risco no dia do juízo final de acontecer o quê? Que Cristo nos pergunte se visitarmos os pobres, miseráveis, vestimos os nus, demos água aos que têm assim, por aí fora, como diz o Evangelho, e nós dizemos: Senhor, eu nunca vi. Passei por um ou outro, mas não me pareceu que necessitasse. E Cristo talvez nos diga: mas estiveste tu atento, aproximaste tu, ou cheirava mal o faminto, estendido na calçada do lancil da cidade, e não te aproximaste para ver. E nós vamos dizer o que? Não, de facto não aproximei. As minhas narinas eram sensíveis. Pensei que outros passariam e ajudá-lo-iam. Eu não suportei a presença dos odores daquele nauseabundo pedinte, desconhecido para mim. O que é que Cristo nos vai dizer? Certamente: pois era eu, o teu Cristo, que jazia deitado na calçada, naquele passeio da cidade. Então, quando rejeitarmos alguém que pede ajuda, ajuda a nível da nossa presença e do nosso dinheiro também. Não é só uma ou só outra coisa, as duas. Lembremos-nos: será que não é Cristo que está ali precisando da minha presença? Naquele que precisa. Nós temos que ter cuidado, e aqui termino, queridas irmãs e irmãos, em lançarmos rótulos sobre os nossos irmãos. Quem sabe naqueles que estão estendidos na calçada da cidade, como eu disse, ou noutro sítio qualquer, não estão pessoas com muito mais dons do que nós, muito mais próximas de Deus. Ouvidos que não somente ouvem os ruídos do mundo, mas também ouvem a voz dos anjos, e nós só ouvimos as sirenes dos bombeiros e os apitos das locomotivas. Tantas vezes, e mal. E achamos só porque estão andrajosamente de roupas vestidas e rasgadas que não valem nem sequer um olhar de 2 ou 3 segundos da nossa parte posto sobre eles. Cristo é aquele que não deu só 2 ou 3 segundos do seu olhar. Ele sobe à cruz e lá o Senhor desnuda-se do que já se iria desnudado quando encarnou, que foi da sua majestade e glória divinas. E ali ele desnuda-se do resto, até o seu sangue é vertido até à última gota por nós. Dá tudo o que ele tinha e tudo o que ele era. Não sobrou nada. A nós não nos pede tantas coisas. Ainda que alguns dos santos que durante estes 2000 anos de igreja viveram na mesma igreja, também tivessem dado tudo nos seus martírios. Não somos, para já pelo menos, chamados a tanto, mas no pouco que nos é pedido, como é dito no Evangelho de hoje, estejamos prontos a amar como Deus ama. Nós não podemos dizer que não somos capazes, porque tantas vezes achamos que não temos força, mas não é este Deus que encarnou, que nos veio dizer: a vossa força é fraca, é pouca, é pequenina, mas eu estou cá para partilhar convosco. A minha força é vossa. É isto que Cristo, entre milhares de tantas outras coisas, também vai fazer. Nenhum de nós é pobre, tendo Cristo no seu coração e na sua alma. Temos toda a força dele em nós. Tudo que é dele é nosso. Podemos transfigurar os nossos irmãos através do nosso amor. Que o Senhor vos proteja, vos abençoe e guarde em todos os dias e momentos da vossa vida. Sede santos e santas, como o Senhor é santo.